Olá, pois não. Lição de número 4, a mordomia da família. Pois é, se você não me conhece, eu sou o Dom Lee. Esse é o canal Pois Não, um canal cristão de opinião, notícias e variedade e estudos também da Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e inscreva-se agora. Já deixe seu like e o seu comentário nesse vídeo. E aproveite também, se você quiser, pode acessar o link do Apoia-se para apoiar o nosso canal a continuar esse trabalho, comprar equipamentos melhores, para assim darmos continuidade ao nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Vamos ao início da nossa lição de número 4, a mordomia da família, né? Então, nesse trimestre estamos estudando sobre a mordomia cristã. É um assunto bastante interessante que vai dizer respeito à administração da nossa vida, do nosso tempo, de tudo que nós temos para a glória de Deus, amém? Então, nessa lição de número 4, vamos falar sobre a mordomia da família, um assunto bastante interessante e bastante rico, né? A introdução dessa lição vai falar assim: na presente lição, veremos que a família é a base de nossa vivência. Nela nascemos, criamos-nos e dela dependemos por toda a vida. Veremos que todo esse processo é o plano de Deus revelado desde o Gênesis. Nas Escrituras, a família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel quem dela não cuida. Assim, o propósito desta lição é mostrar que o amor de Deus pela humanidade faz com que todas as famílias da terra sejam alvo de sua bênção. Então, um assunto bastante rico, né? Tem pontos importantes para serem tratados nessa lição como um todo, né? Como casamento, você pode se basear na família como uma instituição divina, né? Os ataques da sociedade no geral contra o padrão divino, né? Contra o padrão bíblico da família. Então é um assunto bastante rico, bastante interessante para você poder destrinchar na escola dominical acerca da questão da família, né? Você pode focar em vários pontos, desde aí da constituição da família, né? Do namoro, noivado, casamento, passando pela família em si, né? A questão da convivência, do respeito, até o respeito ali com os pais, com os filhos, a relação entre pais e filhos e a família como um todo, para a glória de Deus, a família cristã, amém? Então, nessa introdução nós já vemos que é bastante amplo a questão da família, né? Nessa lição nós vamos focar sobre a questão da mordomia da família, ou seja, como a família pode adorar, glorificar a Deus sendo uma família cristã, sendo uma família vivendo em harmonia segundo a vontade de Deus, amém? Então, na seção 1, que vai falar sobre a família no plano de Deus, vai falar sobre a constituição da família, como se deu a formação da família e como padrão bíblico, né? Então vai falar sobre o casamento, o padrão bíblico de casamento, né? E a origem da família em si, como que Deus estabeleceu ali a família. Então o casamento, quando Deus une ali o homem e a mulher e torna-se os dois uma só carne, espiritualmente falando, eles estão unidos ali como uma instituição divina, passa a ser a união do casamento, a união divina do casamento, e assim dá origem à família, que é uma instituição divina que veio bem antes mesmo do Estado e da Igreja, né? Então, antes de serem estabelecidas as autoridades na Terra, antes do mistério da Igreja ser revelado, já existia a instituição divina família desde o Gênesis, beleza? Então, nessa introdução, né, nós vamos pontuar a família no plano de Deus, falando acerca do casamento e falando acerca da origem da família no padrão bíblico, né? É importante também vermos no final desse ponto que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, ou seja, é através de Jesus que a bênção de Deus a Abraão chega até nós, os gentios, todas as famílias da terra, né? Então é através de Jesus que a nossa família é abençoada com aquela promessa de bênção que Deus fez a Abraão lá atrás, ok? Então, na seção 2, especificamente, vai falar sobre a mordomia da família, ou seja, como a nossa família, como a família cristã, pode adorar a Deus na sua constituição, vivendo em harmonia, em respeito um com o outro ali, né? Participando das atividades da comunidade cristã a qual ela está inserida, né? Então, ele vai falar primeiro dos princípios que regem o casamento cristão, né, que é a monogamia e a heterossexualidade, né, heteronormatividade, é um padrão bíblico que tem sido muito atacada pela sociedade hoje em dia,
né? E é importante pontuarmos que esses padrões são padrões bíblicos, cristãos, têm sido trazidos tradicionalmente pela igreja durante todos os séculos e assim também estabelecido aí para todo sempre, assim que deve ser. Amém? Então, os princípios que regem o casamento cristão, que é a monogamia e a heterossexualidade, a prioridade da família, ok? Então é importante pontuarmos as prioridades que a família tem, né? Que a pessoa tem diante de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando vai dizer o próximo como a si mesmo, primeiro a pessoa olha e cuida de si mesmo, né? Então ele vai partir para o próximo, que dentro do contexto de família é o seu cônjuge, os seus filhos e a igreja, né? Vamos ali pontuar bem esse assunto, porque muitas pessoas colocam a igreja antes da família e não é esse ensinamento bíblico, né? Primeiro vem a família, né? Primeiro a pessoa cuida da própria vida, cuida da sua família em si, do seu companheiro, da sua companheira, dos seus filhos, e aí então parte para a igreja, ok? E o último ponto dessa questão da mordomia da família é o relacionamento entre pais e filhos, né? Um verdadeiro desafio tratar sobre esse assunto, principalmente nos dias atuais, né? Que as crianças estão sendo levadas aí por pensamentos de rebeldia, de rebelião contra os próprios pais, e a família com certeza ela está sob ataque. Então a questão da obediência, do respeito entre pais e filhos ali é importante e é citado nesse tópico 3, a questão do relacionamento entre pais e filhos para a glória de Deus. Amém? Estamos falando de mordomia da família. A família servir e adorar a Deus com as suas atitudes ali, com a sua harmonia entre si, ok? Na seção 3, finalmente vai falar sobre a família cristã, sobre ataque. Ou seja, o Estado, vai falar sobre o Estado, vai falar sobre ideologia de gênero. Quando ele fala sobre o Estado, ele vai falar contra homens maus que estão em eminência, que são autoridades, que estão ali estabelecendo leis que vão contra os princípios bíblicos. Então, quando ele fala a questão do Estado, né, ele vai falar sobre homens que estão governando naquele momento ali, que muitas vezes estabelecem leis que não estão de acordo com os princípios bíblicos e por isso muitas vezes são refutados aí pela igreja, pelos homens que Deus levanta para pregoar as verdades, né? E o segundo e terceiro ponto, basicamente eles se complementam, que vai falar sobre a ideologia de gênero, né? Essas ideologias que têm sido muito perniciosas, muito malignas dentro da igreja, porque vai direto em encontro, né, contra a palavra de Deus. Vai tentar ensinar as pessoas que o homem não nasce homem e a mulher não nasce mulher, definido tanto biologicamente quanto a sua condição ali pré-existente, mas sim que ele vai se tornar um homem como uma construção social e uma mulher também como uma construção social. Não é esse o padrão bíblico de gênero que a Bíblia ensina, amém? Mas infelizmente o que a ideologia de gênero tem tentado trazer, principalmente em ataque contra a família, com as diversas configurações de família, né? Quando se fala em gênero, hoje em dia nós temos cerca de 60 configurações de gênero possíveis. Então, o padrão bíblico para a família é um só, né? Monogâmico, heteronormativo. Então, homem, sexo masculino, nascido do sexo masculino, mulher, sexo feminino, nascido do sexo feminino ali, gênero masculino, gênero feminino. Então a questão de ideologia de gênero tem sido muito maligna, perniciosa dentro da igreja, tem confundido muitas pessoas e é necessário falar sobre o assunto para esclarecer sobre essa questão. E o tópico 3 vai falar sobre a questão ainda da ideologia de gênero ser um ataque direto a Deus e a ciência que estabeleceu assim a criação e a ciência que estabelece que quem é homem tem um par de cromossomos XY e quem é mulher tem o par de cromossomos XX, portanto não sendo possível a mulher se transformar em homem, nem o homem se transformar em mulher biologicamente, ok? E nem segundo os padrões bíblicos. Aí fica a critério da sociedade entender o padrão bíblico ou não, né? E, infelizmente nós vemos que a sociedade ela vai contra os princípios da palavra de Deus. A conclusão dessa lição vai falar assim: só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais.
criando-a de acordo com a lei de Deus. Noé salvou sua família da destruição porque a criou segundo a palavra de Deus. Josué também tomou posição ao lado de Deus com sua família. Diante dos desvios do povo, sua declaração é solene e exemplar. Escolhei hoje a quem servais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Beleza? Então ficamos por aqui. Essa é a lição de número 4. Se você gostou dessa lição, se você tem gostado do nosso conteúdo, deixe seu like no canal. Não se esqueça de se inscrever e nós continuaremos o nosso trabalho. Beleza? Ficamos por aqui. Um abraço. Até mais.